não tenho nenhuma lembrança específica de algum pedido que tenha sido consultado, e qualquer consulta que se fazia à Secretaria do Meio Ambiente, a partir da edição dos decretos, a orientação era atendimento e obtenção da licença ambiental junto à Secretaria do Meio Ambiente. Essa era a forma que foi encontrada no sentido da Secretaria poder se manifestar oficialmente a respeito de empreendimentos, porque até aquele momento a Secretaria e a Prefeitura não se manifestava a respeito do licenciamento ambiental de empreendimentos. A respeito da Secretaria, secretária, a gente está vendo o senhor essa sinceridade, essa boa-fé, mas ao mesmo tempo a gente sente que o senhor tem assim um certo constrangimento, sentindo-se traído, o senhor tinha uma expectativa da Secretaria. Pelo que o senhor está dizendo para a gente seria correto afirmar que, abrindo aspas, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente é uma secretaria de fachada, fecha aspas. Podemos chegar a essa conclusão, pelo que o senhor está falando. E aí estaria implícita também a participação, talvez, vamos chegar lá, se for isso, de pessoas interessadas em manter uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente de fachada, para dizer, olha, prove-se, vamos lá, depois te acerta. É isso que fica claro nas palavras que o senhor disse, porque, olha, não fui consultado, não sei, não era comigo, a Secretaria não tinha infraestrutura, tinha que correr para lá e para cá, então não tinha-se alguém, supostamente, sei lá, que vamos chegar a essa verdade, a CPI, comandada pelo vereador Dr. Arthur Rocha, tem essa pedagogia, de chegar a um denominador comum, a alguém interessado em falar, olha, vamos manter a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de fachada e vamos empurrando, olha, o ano que vem que acerta, o ano que vem. Podemos afirmar dessa maneira, segundo as palavras que o senhor está dizendo, já que a participação do senhor, volto a repetir, sinceridade, na boa fé. O senhor acreditou que fosse ser realmente o secretário do Meio Ambiente, com toda a infraestrutura, e não vim largar essa bomba na mão do senhor aí com tantos embargos. Não, realmente houve uma surpresa, não só para mim, e eu estando dentro da própria secretaria, logicamente, mas para toda a sociedade. Não tinha uma visão, uma expectativa de que pudesse ocorrer a situação que posteriormente foi relatada. O que eu posso dizer é que de acordo com a proposta que foi colocada, eu acreditava e continuo acreditando que o trabalho que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou foi de extrema importância. Ela, além de se trabalhar a questão do licenciamento ambiental, é importante dizer que se trabalhou muito a questão do planejamento. O planejamento se dedicou bastante à proposição de normas, foram propostas em projetos de lei nessa casa que propõe a criação de unidades de conservação, 50 parques lineares, a proposta inserida aí no conjunto de trabalhos que foi feito em conjunto com o próprio planejamento. Quer dizer, houve um trabalho bastante intenso, houve o decreto do Banco de Áreas Verdes, que também era um avanço muito grande, inclusive hoje no Correio Popular está demonstrando isso. É lógico que o decreto de 2010 ele leva um tempo, mas está se vendo os frutos dessas iniciativas que foram criadas na época. Então, havia uma dedicação muito grande, havia um envolvimento daquela equipe com essas propostas. E o importante é que chegou naquele momento que, quando surgiu essa série de questões, a gente pôde observar que, poxa, uma série de coisas foram feitas sem que a Secretaria do Meio Ambiente tivesse participado do segundo. Exatamente o que caracteriza, presidente. Uma Secretaria Municipal de fachada, e utilizando talvez, com certeza, a boa-fé do senhor, a boa intenção de acreditar nessas pessoas que falaram, assuma a Secretaria, que o senhor vai ter além de consultar você, para poder deliberar. Na verdade, houve aí uma deliberação, talvez nem uma secretaria que não era nem consultiva e nem deliberativa. Fazia serviço, chegando ao ponto aqui. Em julho deste ano foi embargado em Campinas o empreendimento da Gotichina, da Alcofab, as obras de empreendimentos ficam no Parque de Jambeiro, com toda aquela situação que o senhor não sabia, sentido como um marido traído, não sabia. Essas obras do Parque de Jambeiro, secretário, elas sofreram um embargo no primeiro momento em 2010. E logo depois esse embargo foi derrubado, né, por uma movimentação da própria prefeitura aí, das empresas, e agora depois teve aquele embargo mais longo em 2011 que acabou prevalecendo. Em 2010, no primeiro embargo, foi criado um grupo de análise dessa situação para verificar como resolver essa situação. O senhor fez parte desse grupo?
sinceramente não me recordo das coisas se fizemos parte. Inclusive, os estudos na ocasião já se preparavam, foi o primeiro momento que se solicitou daí a análise da Secretaria de Planejamento, a análise da Secretaria de Obras e Infraestruturas, para ver a questão da drenagem, a questão do viário, a questão, inclusive, do meio ambiente, com certeza deve ter sido solicitado alguma coisa, mas aí essas reuniões foram poucas, foram 2 ou 3 reuniões, conforme a auditoria que foi feita pela Prefeitura, mas logo depois o embargo foi suspenso. Então se esqueceu tudo aquilo. Agora, naquele momento, já não era a ocasião para falar, olha, vamos já acertar essa situação, porque já havia uma análise, já havia um sentimento de todos, que a Corpo, por exemplo, o secretário Elair falou, olha, em nenhum momento eu fui consultado. Quando houve a questão dos embargos, do nosso ponto de vista, nós verificamos que estava tudo errado. Estava tudo errado. Se imagina na questão do planejamento, estava tudo errado na questão do meio ambiente. Com aquele adensamento exagerado, o que era para ser loteamento, que tinha área institucional, por lei está prevista, não tinha absolutamente nada disso, enfim. O senhor não foi consultado, mesmo nesse período, quando houve o primeiro embargo, sobre qual que era a avaliação com relação ao impacto ambiental desse empreendimento? Não, o que eu me recordo nesse período é que quando houve a questão da queda do embargo, naquele momento, que ficou colocado na época, de que então, não tinha sido constatado problemas na hora. Porque o problema daquele empreendimento, e aí é importante a gente colocar, é aquele que foi aí guerreado pelo Ministério Público, é o fracionamento do objeto, onde uma gleba ela foi subdividida então em 10 partes, sem a realização do projeto de parcelamento do solo. Esse aspecto urbanístico, ele é uma questão da legislação de parcelamento do solo, que competia também à Secretaria do Urbanismo, que procedeu aquilo lá, e a partir, que informação existia do meio ambiente? Que existiam áreas de preservação permanente. Essas áreas de preservação permanente, elas ficaram naquele lote destinado ao equipamento comunitário. Isso, pois, nessa análise que a gente pôde perceber. Quer dizer que ali não existia, não foi proposta na aprovação qualquer intervenção naquela área que justificasse que houvesse um licenciamento para uma intervenção em área de preservação permanente. Essa forma que foi colocada de se agir é que tirou o procedimento. Deveria ser analisado pelo Estado através do GAPOAR. Por não haver o parcelamento do solo, ele passou a ser analisado exclusivamente dentro da Secretaria do Urbanismo e tirou qualquer necessidade de consulta ao meio ambiente na medida que não haveria a sua intervenção em área de preservação permanente. Então,